Meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia, se você puder acompanhar conosco, no texto de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra de Deus para nós neste dia. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao encontro dela e lhe pergunte: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. E se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que se ficares aqui não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus seja louvado nesse instante, que o Espírito Santo de Deus nos guie. Este capítulo 4 de 2 Reis mostra a história de uma mulher sunamita, que era uma mulher muito bem de vida, que era uma mulher piedosa, que era uma mulher liberal, espiritual, pois ela reconhecia a autoridade na vida do profeta. Ela dizia que aquele homem era um homem de Deus. Inclusive, fez um lugar para o profeta, para que ele pudesse morar. E é importante nós notarmos que a mulher e o seu marido não se contentaram em oferecer ao profeta a sobra. Não, eles ofereceram o melhor que eles possuíam. Eles deram o melhor que eles possuíam. E é nesse momento da história que inicia-se a crise em sua família, pois faziam o melhor, davam o melhor, estava tudo bem. Porém, o profeta tinha liberado uma palavra sobre a vida deles. Disse que eles teriam um filho. A mulher, com receio, não recebeu muito bem aquela palavra.
condição do seu marido já velho. Porém, a palavra de Deus se cumpre, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não ia passar. Porque a Bíblia diz que quando uma palavra é lançada, ela não volta vazia. Talvez possa demorar um tempo humano para germinar, mas a palavra do Senhor se cumpre no tempo determinado por Ele. E no tempo determinado, aquela mulher teve um filho. E nesse momento, a crise se instala na vida daquela família. Não pelo nascimento do filho, não é isso. É porque aquele filho acaba falecendo. A Bíblia diz que ele morre. E essa mulher e o seu marido com certeza estão em sofrimento. Ela vai até o profeta, ela chega até o profeta, e o profeta manda perguntar para ela: vai bem contigo? E é esta a pergunta que eu faço para você nessa tarde. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Apesar desta pergunta, aquela mulher disse que estava tudo bem, mesmo não estando. Mesmo as coisas indo ao contrário na vida dela. A maioria das pessoas vivem em situações de crises familiares, problemas pessoais. Por isso, outras perguntas podem ser geradas para a sua vida nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Problemas são esses. Que perguntas são essas? O que fazer quando a enfermidade bate a porta? O que fazer diante dos problemas? O que fazer diante de uma perca inesperada? O que fazer quando situações inesperadas em nossas vidas acontecem? Como você responderia às perguntas da tua própria vida? Como você responderia às perguntas que a vida pode estar te fazendo agora? Vai bem contigo, porque aquela situação não foi provocada por ela. Aquela situação foi provocada por circunstâncias da vida, por contrariedades da vida. Então vamos aprender nesta tarde como nós podemos vencer as contrariedades da vida, porque a vida muitas vezes nos contraria. E os primeiros ensinamentos que nós temos, o primeiro grande princípio espiritual é que esta mulher não perde tempo reclamando da vida. Esta mulher não amargura mais o seu coração. Na verdade, ela vai buscar uma solução. É claro, com certeza, essa mulher estava sentindo dor. Essa mulher estava com as suas emoções abaladas, mas a sua fé estava intacta. A sua fé estava intacta. E como eu sei disso? Porque diante de tudo que estava acontecendo, ela foi até o homem de Deus. Aquela mulher poderia ter se desesperado, e naquele momento seria normal. Com certeza, deixa eu te dar um conselho: libere as suas emoções, mas não viva das suas emoções. Libere o seu sentimento, mas não viva do seu sentimento. Ela sabia que a murmuração apenas traria amargura para o seu coração. Então o que ela fez diante dessa situação? Ela não se precipitou. Por isso, seja o que for que esteja acontecendo com a sua vida, não se precipite com ações, com pensamentos. Não faça qualquer coisa impensada. Não venha agir apenas pela tua emoção. Não deixe com que as circunstâncias controlem a sua vida, porque tem gente que faz questão absoluta de mostrar para todos o que estão enfrentando.
e se entregam. E a Bíblia diz que nós precisamos crer que aquele que é Deus sobre a nossa vida faz o impossível acontecer. E quando nós não vivemos das nossas emoções, quando nós não vivemos dos pensamentos esporádicos que vêm, nós não municiamos o inimigo para que ele cada vez mais entristeça o nosso coração. Então haja com prudência. Essa é uma virtude para que nós venhamos vencer as contrariedades da vida. Ela não foi procurar uma saída em lugares onde não poderiam lhe oferecer uma saída. Ela foi procurar uma saída no homem de Deus, na palavra de Deus, numa ação que só Deus poderia ter sobre a sua vida. Aquela mulher nos ensina que ela não deixou com que as tragédias da vida esfriassem a sua fé, paralisassem a sua vida. Tem muita gente que as tragédias da vida acontecem, elas abandonam o caminho, elas deixam de buscar a Deus, e nós somente alcançaremos triunfos se não deixarmos com que as adversidades esfriem a nossa fé em Deus. Aquela mulher poderia muito bem protagonizar um filme. E que filme era esse? A espera de um milagre. Porque a matemática do milagre é a seguinte, meu irmão, minha irmã: fé mais ação igual a milagre. Então aquela mulher possuía uma virtude que nós precisamos adquirir. E que virtude é essa? A virtude da fidelidade a Deus. Quem tem fidelidade a Deus atrai o favor de Deus. Quem tem fidelidade a Deus sabe que Deus a qualquer momento vai agir sobre a sua vida. Aquela mulher honrou a palavra que ela recebeu de Deus através do profeta. Quando nós honramos a palavra de Deus, nós atraímos a bênção de Deus. Então honre a palavra de Deus. Porque esta mulher não era uma mulher apenas de fé, era uma mulher de fé e de ação. Não seria normal que ela desistisse. Ela acabou de perder um filho. Ela acabou de perder algo que tinha muito valor para ela. Ela poderia estar dizendo: e agora? Não sei o que fazer. Porque ela estava vivendo uma tragédia na sua vida. Talvez você que está me ouvindo possa ter vivido ou estar vivendo uma tragédia na sua vida. Mas isso não pode fazer você parar no tempo. Mas isso não pode interferir na sequência da sua vida. Mas isso não pode paralisar a sua caminhada. E foi justamente o que esta mulher fez. Ela não foi buscar ajuda nos homens. Ela foi buscar ajuda no homem que era usado por Deus. Ela não ficou na conveniência. Seria muito mais fácil, como muitos dizem, é destino, Deus quer que eu viva assim. Não, Deus não quer que você viva assim. É mais fácil nós buscarmos uma muleta para nos apoiar pela nossa falta de ação, pela nossa falta de atitude. Mas ela não fez isso, ela buscou em Deus uma solução para a sua vida. Ela não ficou buscando desculpas, ela não ficou na conveniência, ela não ficou acusando o pai, acusando a mãe, acusando a igreja, acusando o pastor. Não, ela buscou em Deus a solução para a sua vida. Ela buscou em Deus a solução para aquele problema. Ela buscou ouvir uma palavra de Deus naquele instante. Oh, querido, não deixe com que o momento que você esteja vivenciando esfrie a sua fé. Não deixe com que o momento que vocês possam estar passando venha justamente esfriar o seu relacionamento com Deus. Porque o Senhor diz para você nessa tarde: aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Então nesse momento,
que você tenha fé e coragem para buscar uma resposta de Deus, porque eu quero ser o profeta de Deus neste momento para a sua vida e declarar que o Senhor trará respostas de Deus para você, que você começará a encontrar novos caminhos, que você encontrará novas respostas para a tua vida. Aquela mulher não tinha uma fé de ocasião. A fé dela não era uma fé de momento. A fé dela não era uma fé de circunstâncias. A fé dela não era uma fé de motivação. Eu preciso estar motivado, motivada para buscar a Deus. Não. A fé dela não era movida por circunstâncias favoráveis ou não. A fé dela era. A fé dela era firme, era sólida. Tanto é que eu vou explicar para você quando você volta alguns versículos antes, no versículo 23, o marido dela diz assim: por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Sabe por quê? Porque os dias de lua nova e sábado eram os dias que eram festa, eram os dias em que os profetas atendiam as pessoas. É mais ou menos assim. Entenda o que eu quero dizer. A fé dela não estava baseada em quem ia pregar na igreja. A fé dela não estava baseada na campanha que teria na igreja. A fé dela não estava baseada em quem era que vai estar lá para ela poder ir buscar, não. A fé dela não estava baseada em se a porta da igreja estava aberta ou fechada, era lá bater para a porta abrir. A fé dela não estava baseada em eventos, a fé dela estava baseada no Deus de Israel, no Deus que é. A fé dela não estava baseada num culto específico, de forma nenhuma. A fé dela não era uma fé de ocasião, a fé dela não era uma fé de momentos, a fé dela não era uma fé de circunstâncias favoráveis, porque muitos só usam a fé ou buscam a Deus quando as coisas ficam difíceis para ela. Eu tenho tantos testemunhos, infelizmente, de pessoas que só começaram a buscar a Deus depois que perderam o emprego, perderam o casamento, perderam o comércio, perderam tudo, aí foram buscar a Deus. E eu não estou falando de quem não conhece, eu estou falando de gente que conhece. Então não busque a Deus apenas em tempos favoráveis, busque a Deus em todo tempo, em todo momento. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida e a vida daquela mulher precisa ser direcionada por propósito. É o propósito que direciona a nossa vida. Aquela mulher tinha uma fé que era direcionada pelo propósito em todo o tempo. Sua fé não era movida por movimentos, mas por propósito. Qual é o teu propósito? Não é preciso ter campanhas para buscar a Deus. Não é preciso ter um novo pregador para buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. A fé daquela mulher não era uma fé emocional, mas era uma fé baseada na palavra. Quando falo da fé emocional, estou falando daquela fé que só é movida apenas pelo pregador, ou pela canção, ou por quem está louvando, pela tonalidade da voz, ou pelas emoções que esta pessoa tem. Não, a fé dela não depende disso. A fé dela é num Deus vivo, a fé dela é no Deus do impossível, a fé dela é aquela que vence barreiras, a fé dela é aquela que não deixa com que as barreiras paralisem ela. Ela não esfriou na fé por causa daquele acontecimento, ela não deixou de buscar a Deus por causa daquilo. Então você que está me ouvindo, não deixe de buscar a Deus em tempo algum. Em tempo algum. A fé daquela mulher nos ensina uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer agora, se é que você quer viver uma vida de bênção. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus vai colocar como princípio para você agora, se você quer viver uma vida de bênção. A fé daquela mulher não adia as decisões importantes da vida. Ela não deixa para amanhã. Ela não adia o que ela tem que fazer. Ela fez o que ela deveria fazer. Ela não deixa para amanhã aquilo que se pode fazer agora. Ela levantou-se, dispôs-se. Em nenhum momento aquela mulher disse: eu vou amanhã eu decido o que eu faço. Não, no mesmo instante. Por isso que
Eu quero te convidar hoje a tomar decisões que você sabe que você precisa tomar, a fazer escolhas que você sabe que você precisa fazer, a não deixar para amanhã a mudança que você pode fazer hoje. Aquela mulher não deixou o seu cansaço, aquela mulher não deixou as circunstâncias abalarem ela. Aquela mulher, mesmo diante da sua dor, do seu desespero, ela mantém a sua fé em Deus. Ela mantém a sua fé no Senhor. E por isso, a sua fé foi recompensada. Vai bem contigo. Vai bem com teu marido. Vai bem com teu filho. Eu não sei como vai a sua vida, mas eu sei que o meu Jesus diz para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me diga nessa tarde profeticamente: vai ficar tudo bem. Essa mulher chega com o coração cheio de esperança. Vai ficar tudo bem. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração, diante de qualquer contrariedade que você possa estar vivendo. Vai ficar tudo bem. Diante de qualquer situação que você possa estar vivenciando, se você colocar nos pés do Senhor, eu ministro sobre a sua vida. Vai ficar tudo bem. Naquele momento, Deus tomou o controle de tudo. Talvez você possa ter perdido o controle, mas Deus toma o controle de tudo. O que eu quero dizer para você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, vai